Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Otávio Guedes expõe hipocrisia e incoerência dos bolsonaristas, que são bichões e comemoram quando prende ou mata bandidos pé de chinelo, e são tchutchuca trabalhando a favor dos bandidos bilionários. E jornalistas mostram por que a extrema-direita fazem tanta questão de nominar criminosos como terroristas. Espia. Porque é o seguinte, a Câmara aprovou a urgência de uma proposta, essa que o Paulo estava comentando, que combate os grandes sonegadores, aqueles contribuintes que deixam de pagar imposto para se desviar ali das regras, das leis tributárias. Só que a urgência não teve apoio de todo mundo, né? Não. E aí, como é que fica o discurso? Então vamos lá. Devedor quanto mais, arrumaram, acho que um termo bem ruim para ninguém entender do que se trata. Bota devedor quanto mais e a gente senta em cima e ninguém vai saber, mesmo porque devedor todo mundo deve, né? Todo mundo deve, todo mundo está em dificuldade. E não é devedor quanto mais. Isso aí quem inventou isso é um gênio que não queria chamar atenção para o projeto. É criminoso bilionário, é criminoso de colarinho branco. Porque não é um empresário que deixou de pagar um imposto ou que está questionando na justiça um tributo, não, uma justiça tributária. É o cara que faz do seu negócio a sonegação. Ele sonega e coloca o seu produto mais barato no mercado, caso típico, segundo a Receita Federal, da Refit, uma refinaria, dona de Manguinhos, aqui do Rio de Janeiro. Ela não paga imposto, bota no mercado uma gasolina mais barata, 8%, 10% mais barata, concorrência desleal. Então, esse projeto atinge criminoso de colarinho branco. São os bilionários da sonegação. Então, na mesma semana em que deputados do PL aplaudiram a ação enérgica da polícia na operação mais letal do Rio de Janeiro, eles votaram contra o cerco aos sonegadores bilionários, aos criminosos bilionários, aos criminosos de colarinho branco. Essa Refit que eu citei, ela deve ao governo do estado de São Paulo 13 bilhões, ao Rio de Janeiro 8 bilhões. Esse dinheiro poderia estar, por exemplo, sendo aplicado para comprar colete para policial, material de segurança para policial. Provavelmente poderia ter salvo a vida de um daqueles 4 policiais mortos. Treinamento para policiais, ou seja, porque o Estado é dinheiro que entra para o Estado. Então a gente está falando de criminoso. Então por que deputados, até que impunham a defesa do combate ao crime, como por exemplo o general Pazuello, PL do Rio de Janeiro, aplaudiu o cerco na mata, mas não aplaudiu o cerco aos bilionários da prata, aos criminosos de colarinho branco. Então, ele falou assim, ó, não são coisas excludentes, são complementares. Não, eu tenho muita dificuldade de entender quem pode ser contra esse projeto. Qual a justificativa racional? O governo Cláudio Castro. O ministro Haddad diz que ficou chocado com a disfarçatez do bolsonarismo no momento de grave crise na segurança pública. Porque, assim, a tolerância zero desses deputados do PL contra criminosos vale só num determinado tipo de crime, né? Quando você sobe ali para o colarinho branco, para os devedores contumazes, não tem. Vale no varejo, né? No varejo, Eu falei do governo Cláudio Castro, né, que está no centro da operação policial aí dessa semana. O seu procurador-geral, ele foi à justiça pedir a liberação da refinaria. O Estado do Rio de Janeiro. Qual a justificativa? A justificativa é que esta refinaria, ela está num regime de recuperação fiscal. Foi à justiça e o Estado pediu, não, libere a refinaria. Me explicaram o seguinte, a refinaria, para saber se é uma refinaria mesmo, ela tem que ter fogo lá. Porque o refino de petróleo acaba levando ao gás. Professor, é só passar em Manguinhos, você não vai ver fogo. Eu falei, não pode ser isso, eu não entendo. Passa na Reduc e você vê fogo o tempo todo. Então, só que agora não tem fogo, mostrando que não é, antigamente, na Reduc, da Petrobras. A Reduc da Petrobras, aquele é de verdade. E aí você passa em Manguinhos, você não vê fogo. Aí eu perguntei, gente, não é só fazer um forno na pizza? Sei lá, finge, pelo menos para fingir, faz uma pizza ali. Aí eles riem, não entendem minha dúvida. Porque é muita disfarçatez, né? Realmente. Então, vamos embora. É o último dia antes das férias. É isso, gente. Quem não liberou ele antes? Deixa eu falar aqui. Aí entra esse debate sobre o narcoterrorismo, tentar classificar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, né? O tema acaba sendo muito usado pelos governadores da direita. E eu fico pensando na população. O que adianta você ficar falando sobre classificar essas organizações como organizações terroristas? Os defensores dizem que pode
você aumentar a pena de quem estiver envolvido com isso. Você já pode aumentar a pena. O projeto antifacção do governo Lula, ali, elaborado pelo ministro Ricardo Lewandowski, já vai nessa linha de tentar aumentar a pena de quem estiver ligado a essas organizações criminosas. Serve muito mais para o debate político. E aí eu fico me perguntando, e a população? Fica uma exploração política de um tema, deixando a população em segundo plano, na minha opinião. O objetivo é muito mais político do que realmente se preocupar com quem está sofrendo ali. Vai adiantar você decidir que essas organizações são organizações narcoterroristas? O que importa é você usar Receita Federal, Banco Central, COAF, Polícia Federal, num trabalho conjunto com os estados para você desmantelar essas organizações criminosas, né? Eu acho que, mais uma vez, infelizmente, o que está prevalecendo nessa questão é o viés político. Cláudio Castro havia corrigido isso no segundo dia, aí depois ele vai se encontrar com os governadores e aí desanda novamente e desanda totalmente. E a população? A palavra-chave é narcoterrorismo. Através dessa palavra, Donald Trump ergue um muro de proteção às suas execuções extrajudiciais, que deixam de ser execuções extrajudiciais e passam a ser parte de uma guerra. Quando você fala em narcoterrorismo, o tráfico de drogas é deslocado do campo da segurança pública, portanto, do campo da polícia, do campo das leis, para o campo da guerra. É permitido, na guerra, eliminar combatentes inimigos. Só não se pode, de acordo com as leis de guerra, matar prisioneiros de guerra. Mas se pode eliminar combatentes inimigos. Então, a palavra narcoterrorismo é fundamental no jogo de Donald Trump. Veja, é mais do que simplesmente jogar uma palavra. É muito interessante observar, só para concluir, que a mesma palavra narcoterrorismo foi usada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, e aparece na PEC, apresentada por vários setores bolsonaristas, por Derrite, aqui em São Paulo, que pretende classificar as facções do tráfico de drogas no Brasil como narcoterroristas, o que abriria campo para dizer que estamos numa guerra, que a questão não é policial e as leis não colocam limites às ações do Estado, que estaríamos numa guerra interna nesse caso. Antes da nossa despedida, um recado importante. É sobre aquela oportunidade de trabalhar de casa e faturar em dólar. Muita gente tem esse sonho, mas a maioria acha que é golpe ou que não é para elas. Como eu sempre digo, o que vou mostrar não é tigrinho, não é aposta nem pirâmide. É um método de trabalho sério e honesto. E a prova disso são os resultados de quem decidiu conhecer, chamou o Clayson e começou a trabalhar. Dá uma olhada. Veja o caso da Maria, por exemplo. Tomou iniciativa, clicou no link aqui abaixo, assistiu às aulas e já fez sua primeira venda. E esse resultado vem da metodologia ensinada na Escola de Ensinos Digitais. Se você quer entender como ela fez e ter a chance de alcançar esses resultados, o caminho é o mesmo. Nosso amigo Clayson lançou um treinamento gratuito de 3 aulas. Para assistir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Você vai direto pro WhatsApp dele, diz que quer saber mais e ele te manda as 3 aulas para você entender a dinâmica. É sem compromisso. Clica lá, não perde a oportunidade. Clayson tá esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.